Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quando o marido suspeita da mulher. Vamos analisar isso à luz da Bíblia por orientação do próprio Deus, quando incluiu isto na lei dada através de Moisés para o seu povo de Israel, que tinha pedido uma lei. Então Deus incluiu isto na lei, o direito de um marido em determinado momento suspeitar da sua mulher. Naquela época, a virgindade era considerada um fator muito importante. A mulher, para manter a dignidade, tinha que preservar a sua virgindade e casar-se virgem, a menos que ela fosse viúva. Mas depois do casamento, o adultério era considerado um pecado gravíssimo para o homem, para a mulher, digno de morte por apedrejamento, o adultério. Antes, a fornicação também era considerada gravíssima e a mulher deveria se casar. Quando a viagem, não conhece tudo, não tem uma lista de coisas para verificar na mulher. Ele não vai verificar na lua de mel essas coisas assim na mulher. Então ele se entregava à mulher no amor e esperava que a mulher estivesse correspondendo e ambos aproveitariam a lua de mel. Mas em determinado momento o homem desconfia da atitude da mulher e começa a questionar se realmente ela se casou virgem. Então o texto em Números, no capítulo 5, começa assim, no versículo 11. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e algum homem tenha se deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela tiver ocultado, não houver testemunha, nem for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre o marido, então ele trará sua mulher perante o sacerdote, e etc, etc. Há uma série de coisas que seriam feitas ali, mas a principal delas seria pegar um pó da terra e misturar na água, fazer aquela suspensão, água meio suja, era chamada água amaldiçoadora. E na presença de todos a mulher tomava aquela água. E era dito, lembrado, se você se desviou, já estando casada ou antes de ser casada, você não foi fiel, então essa água amarga vai lhe trazer a maldição de Deus, e sendo bebida, lhe causará amargura. E a mulher tinha que beber na frente de todos. Então, faziam uma oferta de sacrifício a Deus, invocando o nome do Senhor, e Deus garantia que se a mulher estivesse escondendo o erro, não confessando o pecado, aquela água amaldiçoante entraria no interior dela, incharia o ventre, a barriga se incharia e a sua coxa descairia. E isso seria reconhecido por todos e ela ficaria como maldição no meio do seu povo.
Se ela fosse inocente, então aquela água amaldiçoante não traria problema nenhum e ela estaria limpa e justificada diante de todos. E o homem, então, que poderia ter ciúmes, ficaria livre da sua iniquidade, e a mulher, no caso, também. Quando a mulher fosse condenada, ela seria amaldiçoada e o homem cumpriria a sua missão. E assim foi em repasse todo o capítulo 5 de Números. Bom, vamos comentar sobre isso. É antiga aliança, é lei. Alguém vai perguntar, isso está em vigor hoje em dia? Os princípios envolvidos que pertencem à natureza de Deus, sim, são sempre válidos, mas literalmente essa lei não está em vigor. Não está em vigor. Quando o homem se casa, hoje, ainda que a mulher tenha sido infiel, ela tem que confessar. O sangue de Jesus purifica aquela mulher do pecado, mesmo que ela tenha tido muitas relações anteriores. Ao se casar, ela declara uma virgindade psicológica, uma fidelidade ao seu marido e vai ser cobrada por Deus por isto, e o Espírito Santo estará lembrando a ela da necessidade de fidelidade. Os relacionamentos passados, com toda certeza, servirão de flechas de tentação na mente dela para acusá-la, mas ela vai ter a força de Deus, se ela nasceu de novo do Espírito Santo, para vencer aquelas tentações. E deve se dedicar ao marido para aperfeiçoar o casamento com ele. O marido também deve dedicar amor à sua mulher, porque é ordem do Senhor cuidar dela com carinho para aperfeiçoar a unidade no casamento. Bom, interessante, espírito de ciúmes, quando ciúmes vierem sobre o marido. Ciúmes são naturais, eles são normais, podem ser espirituais. A Bíblia nos diz que Deus tem ciúmes por nós. A palavra ciúme se mistura muito na Bíblia com zelo. Deus tem ciúmes por nós. Tiago 4:5, o Espírito Santo tem ciúmes por nós. Então, um pouco de ciúme é prova de amor. Um marido que trata a sua mulher de qualquer jeito não está indo bem. Ele tem que ter um pouquinho de ciúmes da sua mulher. Se ele vê a sua mulher de qualquer jeito e ele não liga, é problema dele também. Ele precisa ter um pouquinho de ciúmes, mas ele não deve arder em ciúmes e não deve dar lugar ao pecado. Várias atitudes erradas por parte do homem, quando não tem ciúme da mulher. Mas larga a mulher de qualquer jeito para lá, ela faça o que ela quiser para lá e ele não está ligando. Isso é mal, é falta de amor da parte do homem para com a sua esposa. Ele deve zelar pela sua esposa e isso vai se caracterizar como um pouquinho de ciúmes que ele tem. Isso é prova de amor. Bem, quando ele desconfiar da mulher, por alguma razão, na maior parte das vezes não tem razão, mas o ciúme vem e dá margem a suspeitas várias, ele não deve ficar com isso guardado. Se ele ficar com a suspeita guardada, ele vai estar sempre cauteloso, separado da mulher em coração. Ele vai ser impedido de dar amor à sua mulher porque ele está desconfiando dela, desconfiando e não fazendo nada. Nós entendemos por esse texto que o espírito da coisa, o intuito de Deus ao trazer isto é que o homem tem que ter algum ciúme. Quando ele vê alguma coisa estranha, ele precisa falar com a mulher, trazer o assunto com a mulher. Quando a mulher está chateada com ele por alguma razão e isso resvala ou
desemboca num bate-boca. Eles fazem biquinho, que é muito comum entre marido e mulher, momentos assim de atrito, de fazer biquinho, de se afastarem um do outro. Infelizmente, isso é muito comum entre marido e mulher. Não deveria ser. Tem que trazer o assunto. Quando o assunto é colocado assim, eu acho isso, a mulher diz, eu não acho, eu acho outra coisa, e o marido, não é isso. Bem, o assunto teria que parar por aí, não adianta continuar. O bate-boca não leva a nada, discussão não leva a nada. Tem ambos que levar o assunto a Deus. Ainda que a mulher não queira, o homem tem que levar o assunto a Deus. Deus, diante do Senhor nós estamos aqui. Se for o caso, chame uma testemunha, o seu líder, seu pastor, a líder da mulher. Eu estou desconfiando da minha mulher. Por isso e aquilo. Pode até ser questões assim, envolvendo relações sexuais ou não. Quaisquer outros motivos. Eu estou desconfiando da minha mulher e estou entregando a Deus. Então nós vamos orar. Senhor, eu sei que eu não posso julgar ninguém, mas eu não estou concordando com a atitude da minha mulher. Eu estou achando que ela está errada, ela diz que não, eu estou entregando a ti. Então, Senhor, vem e age. Eu creio no teu poder. Se o Senhor agir de uma tal maneira que a mulher venha sentir e saber que o Senhor está vendo tudo e ela estiver errado e estiver sendo insincera, então que essa água amaldiçoante traga sobre ela um sinal para ela ver e entender a situação. Senão, eu quero estar livre dessa iniquidade. Eu não quero julgar minha mulher. Afinal de contas, qual é a iniquidade de um marido em desconfiar da sua mulher? Ele tem que amá-la. E é ordem do Senhor que o marido ame a mulher. Se ele desconfiar da mulher, ele tem que fazer alguma coisa, entregar a Deus água amaldiçoante. Ele não tem que guardar ressentimento, ele não tem que continuamente ficar desconfiando da mulher. Isso é iniquidade. O marido ficar continuamente desconfiando da mulher e não resolver o assunto, isso é mal. É mal, isso é iniquidade. Ele tem que levar o assunto à frente. Então eu vou repetir, no caso de Israel, o assunto era levado a público. No nosso meio, pode ser chamada uma testemunha, o líder, o pastor do homem ou a líder da mulher, alguém como testemunha, para entregarem aquele caso a Deus. A partir dali, quando a gente entrega a Deus, o homem não tem o direito de desconfiar mais nada da mulher, ele tem que considerá-la pura, limpa, lavada no sangue de Jesus. Se houver algum erro, é o Espírito Santo que vai convencer, não ele, e nem esperar dela também alguma atitude. Já ela tem que ser sincera. Se errou, confessar o erro, mas se ela não errou, dizer a verdade, Deus vai confirmar a verdade. A conclusão disso tudo é que a água amaldiçoadora era entregar o assunto a Deus. Deus agiria, ou não, de uma forma ou outra, para encerrar o assunto. O homem não pode ficar desconfiando da mulher a vida inteira. Mas de vez em quando ter alguma desconfiança, todos temos desconfiança uns dos outros, e ter alguma desconfiança, até um pouquinho de ciúmes, é prova de amor. Arder em ciúmes não é de Deus, mas ter um pouquinho de ciúmes é prova de amor. E a gente precisa levar o assunto ao Senhor para resolver. Isso é uma regra que deve ser levada também a todos os outros casos de desavença. Levemos o assunto a Deus. Quando levamos o assunto a Deus, está entregue e nós ficamos livres da responsabilidade. E Deus vai agir. Deus quer agir na nossa vida, mas nós temos que querer entregar os assuntos a Ele. Entendeu?